a gente sentiu, ouviu das pessoas, a gente pode dizer que aqui é o fim, mas principalmente é o início de tudo, de uma nova forma de se ver e viver a vida. Quando a gente vê todas essas pessoas aqui sentadas, a grande maioria delas é turista, mas a gente vê muitos deles que peregrinaram aí nos últimos 30, 40 dias, 10, 15 dias em busca de espiritualidade, em busca de fé, em busca de desenvolvimento pessoal, em busca de uma grande mudança de vida. É muito lindo de ver que aqui a gente encontra pessoas de todas as idades, culturas, enfim, o que a gente percebe conversando com elas é que muitas vêm com um foco principal do desafio do corpo mesmo, de saber, de compreender que elas podem ir muito mais além do que elas imaginam, né? Superar os limites do próprio corpo. Salve, salve meus queridos, que emocionante estarmos por aqui, mas também que energia maravilhosa e que cidade magnífica. Hoje estamos em Santiago de Compostela, Espanha, um local conhecido por receber pessoas do mundo todo que chegam aqui até em frente a essa bela catedral, caminhando, ou melhor, peregrinando de diversos locais do mundo. E chegam por aqui por diversos motivos, sejam espirituais, sejam religiosos ou sejam de aventura. Para deixar vocês a par da situação, são mais de 100 caminhos oficiais que trazem as pessoas diretamente aqui a Santiago de Compostela, sendo o caminho mais oficial de todos, podemos dizer assim, é o que sai da porta de sua casa até aqui. Ou seja, é a sua atitude de completar esse caminho, seja lá qual for a distância. O maior dos caminhos é um que sai de uma pequena cidade na França até aqui, em frente à catedral, numa distância de mais ou menos 800 quilômetros. As pessoas levam entre 20 e 30 dias para percorrer esse caminho caminhando. E aí, meus queridos, nesses caminhos que começa a aventura de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. A gente está percorrendo o caminho de Santiago de Compostela de motorhome na estrada principal, onde os carros normalmente trafegam. E a gente encontra normalmente durante todo o percurso estradas laterais que acompanham essa estrada principal, onde os peregrinos costumam andar. E eles não se perdem de jeito algum. Não há necessidade de qualquer uso de GPS ou outro aparelho de localização, afinal todo o caminho acompanha essas placas e também essas setas no chão que direcionam o peregrino para o caminho certo. Seja lá qual for o caminho que o peregrino escolher fazer, ele vai estar sempre muito bem direcionado por essas setas amarelas, desde lá da França até Santiago de Compostela. Conversando com alguns peregrinos, eles falaram pra gente que é muito bacana ficar no albergue privado, porque você consegue descansar bem, sem tanto ruído, como no municipal. Inclusive é uma dica que eles deram, tampões de ouvido para se você vier e ficar no albergue municipal. Uma dica que eles deram aqui é muito importante ficar nos albergues municipais, pelo menos uma vez durante a peregrinação, porque aí você tem contato com outros peregrinos e compartilham de uma experiência muito bacana. E muitos dos albergues municipais, você não paga nada. Na realidade, você escolhe o que você quer pagar de acordo com o serviço, de acordo com o que você pode pagar. Podemos dizer também que Santiago de Compostela é um enigma. A todo momento que a gente passa, cada cidade que a gente passa, cada vilarejo, a gente encontra algumas situações como essa, esse monte de pedra que tem acumulado aqui. Segundo dizem as pessoas por aqui, toda pessoa que vem fazer o caminho de Santiago de Compostela deve sair de casa com uma pedra, ou pegar essa pedra no meio do caminho, mas claro, sair de casa tem muito mais sentido, e chegar com essa pedra aqui nesse monte, aqui nessa cruz de ferro que se encontra aqui no caminho, colocar os pés juntos e jogar essa pedra frente aos pés, como se você estivesse dando um descarrego, jogando alguma coisa fora. Isso significa meio que um sentimento de libertação. Dependendo do tamanho da pedra, deve se remeter a cada pecado, a cada culpa, o tamanho de cada culpa. E outro enigma muito grande que a gente vê por aqui é esse relógio, podemos dizer, esse relógio natural. Aqui a gente tem todos os meses do ano e a gente coloca os nossos pés. O primeiro pé, o pé esquerdo sentido norte, o pé direito sentido sul, e a nossa sombra, ela vai nos dar o horário conforme o sol. Muitos dos peregrinos carregam pouca coisa na mochila, devido ao fato de não dar muito peso e eles conseguirem fazer esse trajeto com o mínimo de peso possível nas costas. Então, esse relógio aqui ele foi criado para informar a cada peregrino a hora do dia segundo a luz do sol. Acabamos de desembarcar, de chegar aqui na cidade de Fontcebadón. Acho que é assim que pronuncia. E essa cidade, há muito tempo atrás, ela foi abandonada, ela estava em ruínas e agora ela está sendo reerguida. Então a gente já vê vários albergues, restaurantes, refúgios por aqui.
Ela é super bonitinha, construção de pedra. Ela tá se reerguendo novamente porque o turismo aqui aumentou e ela é um ponto muito importante para os peregrinos que passam por aqui, para eles descansarem, porque senão ficava um espaço muito grande entre uma cidade e outra. E a gente acabou de conhecer a Helena, que ela é de Valência, ela é espanhola, e ela é um grande exemplo para todos nós de superação, porque ela não pode caminhar, ela pode fazer caminhadas de 20 minutos, ela tem um problema de saúde e mesmo assim ela pegou o carro dela e aos pouquinhos ela está fazendo o caminho de Santiago de Compostela da forma dela, com a consciência dela. E mesmo com essa limitação que ela tem, ela abraçou a causa e está aí, se superando em toda essa trajetória. Aqui em Funcebadão a gente percebe já um outro jeito de tratar o peregrino, uma forma um pouco mais turística. A gente vê diversos hotéis, diversos restaurantes que trabalham de uma forma, de uma linguagem diferente com o pessoal que passa aqui com os peregrinos. Da mesma forma também a gente conheceu o Seu Tomás, que ele tem um refúgio há 25 anos aqui no caminho de Santiago de Compostela. Ele é o terceiro refúgio mais antigo aqui de Santiago de Compostela e ele recebe as pessoas de forma comunitária, ou seja, o peregrino pode chegar aqui, ele pode dormir aqui e ele contribui da forma que ele desejar. O Seu Tomás estava nos contando que as coisas mudaram muito aqui no caminho de Santiago de Compostela, que muita coisa se transformou, principalmente o lado turístico. Ele falou que há 28 anos atrás, quando ele veio a primeira vez para cá, era algo completamente sentimental, que as pessoas que vinham fazer o caminho de Santiago de Compostela, elas optavam para vir por aqui para se descobrir, para entender quem elas são ou para desenvolver algo dentro delas que estava adormecido. Hoje ele percebe que muitas das pessoas que estão vindo para cá para fazer o caminho de Santiago de Compostela estão vindo apenas de forma turística. Antes desse caminho de Compostela ser conhecido pela religião, né, pelo cristianismo, os primeiros peregrinos foram os celtas, então é muito anterior do que a gente imagina toda essa cultura de caminhar por aqui até Santiago de Compostela. E ele nos contou que há muitos coreanos que estão vindo para cá e que o governo banca passagem para que os coreanos venham para cá para fazer o caminho de Santiago de Compostela. O motivo a gente não sabe. Mas de qualquer forma, né, nego? É uma superação, porque olha, não é fácil caminhar por É uma aqui. grande superação. E a gente percebe que no refúgio do Seu Tomás, a identidade, a real identidade de como era 25 anos atrás o caminho de Santiago de Compostela, e a gente consegue comparar com os outros novos sítios, com os outros novos vilarejos, né, e albergues, o quão essa transformação está acontecendo por aqui. Conversando com alguns peregrinos, eles passaram algumas dicas para quem quer vir peregrinar aqui em Santiago de Compostela. O primeiro é que é muito interessante caminhar 6 horas por dia, não mais que isso, primeiro pelo corpo e segundo para conhecer o local onde você vai descansar, né, e conhecer pessoas ali no albergue, enfim. Como eu já tinha dito antes, ficar pelo menos uma vez num albergue municipal para ter contato com outros peregrinos. Outra dica é não se preocupar de levar GPS, mapa, nada disso, porque o caminho é todo sinalizado com setas amarelas e caso você se sinta inseguro se está certo ou não o local onde você está, os moradores locais adoram ajudar, então isso não precisa se preocupar. Outro ponto também é não se preocupar em fazer o caminho de Compostela sozinho, porque na verdade você nunca vai estar sozinho, você sempre vai encontrar pessoas ao longo do caminho. Outro ponto interessante também é não levar muito peso na mochila, mas sempre ter alguns alimentos, alguma fruta, apesar de que você vai encontrar muitos restaurantes de peregrinos aqui, mas é muito interessante de repente um dia pegar para fazer um piquenique. Uma outra dica é acordar mais cedo do que o comum para ver ainda assim as cidades iluminadas e ver o nascer do sol, que é maravilhoso por essa região. Água, protetor solar, relaxante muscular, creminhos para os músculos, fazer um primeiro socorros é essencial e não levar muito peso. Lembre-se disso, que acho que esse é um dos pontos principais. Chapéu é muito importante também, um bom sapato e assim, teste esses materiais, tanto a mochila quanto as roupas, como o tênis, o sapato que você for utilizar. Teste antes, amacia ele, para na hora de fazer o caminho de Compostela você saber que ele vai ser essencial nessa viagem, que ele não vai te incomodar, que ele não vai ser um peso a mais na sua mala. Particularmente falando, uma das coisas que mais chamou a atenção foram as pequenas cidades que a gente descobriu no meio de todo o caminho de Santiago de Compostela. Desde Santiago
até indo em direção à França. Por exemplo, agora a gente está em Castrillo de Polvazares, uma pequena cidade, um pequeno vilarejo de 80 pessoas que vivem por aqui. E é uma cidade que parece que o relógio travou, parece que parou no tempo. Aqui a gente encontra um silêncio e as casas totalmente feitas de pedra. E sabe o que é o mais interessante? Eu comecei a perguntar pro pessoal daqui por que esse nome? E antigamente, os caras que traziam coisas de Madrid, que faziam transporte de cargas, quando eles passavam por aqui, eles produziam muito pó. E esse pó acabava levantando e criando uma poeira, digamos assim, traduzindo no bom português. Por isso que é o nome de Polvazares. Polvo em espanhol é pó, então o nome da cidade ficou Castrillo de Polvazares. Agora eles acabaram criando um calçamento no meio da estrada aqui, que os únicos carros que passam aqui são de pessoas que vivem aqui, 80 pessoas que vivem por aqui. Essa vila do século XVI, e a gente consegue pegar algumas coisas pitorescas e muito interessantes. Para ter uma noção, toda casa que tem aqui é de pedra e toda casa tem essa espécie de palanque na frente. Isso servia para antigamente as pessoas usarem como apoio para subir nos cavalos. E claro, essa cidade é tão linda que ela chama os peregrinos para ficarem por aqui e ficar admirando. Hoje essa cidade ela recebe centenas desses peregrinos por aqui, pelo simples fato dela estar totalmente direcionada com restaurantes, hotéis, pousadas, enfim, para receber esse pessoal que vem para cá. Com certeza Santiago de Compostela foi um destino incrível que a gente colocou no nosso roteiro e a gente está muito feliz de ter vivenciado tudo isso por aqui, toda essa experiência magnífica de ter compartilhado esse tempo com os peregrinos, com pessoas que vivem aqui, nativos que estão... Nativos não, pessoas que estão há 20, 30 anos nessa trilha e nos passar também todo esse conhecimento que eles têm de um lugar tão especial, de uma energia tão gostosa e algo que a gente recomenda também para todo mundo que queira fazer esse roteiro de Santiago de Compostela. A gente vai levar esse aprendizado para a vida, tanto espiritual, quanto histórico, quanto cultural, e principalmente da gente estar num centro da Terra muito energético, então realmente a gente sente essa energia aflorando, né, no nosso interior, é muito especial mesmo, a gente recomenda, né, quem vier para a Espanha tem que passar por aqui. Acho que todo aprendizado cultural também, mas uma evolução espiritual de estar aqui. Sem dúvida. E sentir realmente o que é esse caminho de Santiago de Compostela. Se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, eu vou deixar aqui no lado 2 vídeos em cima da Maia para você continuar acompanhando o nosso canal por aqui. Meus queridos, um grande abraço e a gente se vê por aí!